Glória a Deus. Evangelista, né? Amém. Isso. Amém. Vamos Amém, ouvir, queridos. então, a palavra por ele. Querido ouvinte, Deus te abençoe grandemente. Nós vamos, vou ler um texto da palavra aqui para edificar nossas vidas, que está lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 8. Nos fala a viúva de Sarepta, pastor Paulo, pastor Alemir, diácono Diego. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta, e chegou à porta da cidade, e eis que estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha, um pouco de água, que beba. Indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para meu filho, para que comamos e depois morramos. E Elias disse: não temas, vai, faze conforme a palavra, porém faze primeiro para mim um bolo pequeno, traz-o para mim, depois fará para ti e teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ele e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Querido ouvinte, o que eu quero te falar através dessa palavra? Deus não desampara, aquele que busca a sua presença, aquele que confia na sua palavra, aquele que busca a sua presença. Deus não desampara o servo fiel. Queridos, era um momento aqui de seca, nos diz aqui, aqui no 1 Reis, capítulo de número 17, o primeiro versículo, que Elias, o tisbita, ali de Gileade, ele disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Queridos, o cenário aqui é de seca, não havia chuva sobre a terra, e o povo ali precisava da chuva, porque o povo vivia ali dos frutos da terra, da colheita, e Elias falou com Acabe: não vai chover, não vai chover, não vai haver chuva, nem orvalho nem chuva haverá sobre a terra, segundo a minha palavra. O cenário aqui, queridos, era de chuva, era de seca, mas o que eu quero te falar, querido ouvinte, que o cenário ali era de seca, mas o interessante é que Deus não deixou Elias passar falta de nada. O que eu quero te falar é que no cenário de seca também, no cenário difícil na sua vida, eu não sei como é que está a sua vida, mas que eu quero te falar, se você estiver com a sua vida na presença do Senhor, na presença de Deus, no altar do Senhor, Ele não vai te deixar passar falta de nada. As portas se abrirão para você. Olha que interessante, nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Não havia chuva sobre a terra. Olha o que Deus fez. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: Elias, retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te debaixo ao ribeiro de Querite, que está ali diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu também vou ordenar aos corvos que ali te sustente. Queridos, nesse cenário aqui de seca, nesse momento difícil que não havia chuva sobre a terra, Deus não deixou Elias ali sem o recurso, sem a providência dele, sem eles ser alimentados. Elias, você vai ali para o ribeiro, você vai para o ribeiro de Querite, você vai beber da água do ribeiro, eu vou ordenar aos corvos que te sustente. Olha que interessante, diante daquela seca, Deus proveu ali a água, o alimento para o profeta
Elias. O que eu quero te falar, querido ouvinte, através dessa palavra? Eu não sei qual momento talvez você está passando na sua vida. Você pode estar passando por um momento difícil, né? Até mesmo um momento de seca. Talvez você está passando por um momento de prova. Talvez você está provando a sua fé. Mas deixa eu te falar, Deus sempre prove para aquele que confia nele, para aquele que é fiel à sua palavra, para aquele que busca a sua face, para aquele que é fiel à sua palavra, para aquele que tem sua vida no altar, para aquele que busca o Senhor, que está na sua presença. Queridos, não temas, não temas. Se você está passando por um momento difícil, talvez você está passando por uma seca também, espiritualmente na sua vida, só seca, um momento difícil, Deus vai prover o recurso para a sua vida. Olha o que nos diz no versículo 5. Então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está ali diante do Jordão. E nos diz a palavra que os corvos traziam pão para Elias e carne pela manhã, também pão, né? E carne à noite. Ele bebia da água do ribeiro. Mas olha que interessante, e sucedeu que passados dias o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. Mesmo o ribeiro ter secado, Deus não deixou de prover para a vida de Elias. Deus continuou provendo. Ele fala com Elias: você vai para Sarepta, né? Eu vou ordenar uma viúva que ali te sustente. Olha para você ver, Elias ele confiou ali na santa palavra, porque viúva nessa época aqui, ela não era viúva igual hoje, que recebia o benefício. Viúva aqui era muito difícil naquele momento. Mas Deus falou que Elias, vai para Sarepta, eu vou ordenar uma viúva que te sustente. E o significado do nome Elias significa: o Senhor é o meu Deus. Elias confiava em Deus, e ali Deus dá para Elias uma experiência interessante. Elias se dá ali com uma viúva, né? E a palavra aqui no versículo de número 3 para essa viúva, olha, né? Elias dá uma palavra, e Elias chega ali a Sarepta. Chegando à porta da cidade, ele vê aquela viúva apanhando lenha, e ele chamou ela e falou: olha, traze-me, peço numa vasilha um pouco de água que beba. Indo ela trazê-la, ela chamou ele e lhe disse: olha, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Elias falou com a viúva, porém ela falou: viva o Senhor, né, que nem um bolo tenho, senão somente um punhadinho de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou preparar apenas para mim e meu filho, para que comamos e morramos. Olha, vocês veem, queridos, a profundidade da palavra. Elias dá uma palavra: olha, não temas, você vai fazer conforme a palavra. Faz primeiro para mim, nesse bolo pequeno, né? E depois você vai fazer para ti e ao teu filho. Queridos, no momento de aflição, no momento da nossa vida, o segredo é fazer primeiro para Deus, é fazer primeiro para Ele, é buscar Ele, ter uma vida no altar, é confiar, porque Ele não deixa a gente passar falta de nada. Ele não deixou Elias sem ser alimentado nesse momento de seca. Elias, você vai para Querite, você vai beber ali da água de Querite, ali do ribeiro de Querite. Os corvos vai te sustentar ali, você não vai passar falta de nada, né? Ou seja, faz primeiro para mim, faz primeiro para Deus, queridos. Essa viúva fez, né? E a farinha da panela não acabou, o azeite da botija não faltou, até o dia que o Senhor, né, nos diz aqui no versículo 16, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que Ele falou pelo profeta Elias. Queridos, não vai faltar nada, né? Mas não deixa de orar, não deixa de clamar, não deixa de buscar ao Senhor, não deixe de colocar ao Senhor em primeiro lugar da sua vida, não deixe de ter uma vida alinhada com a palavra, não deixe de buscar, não deixe de fazer primeiro para Deus. Fazer primeiro para Deus é a gente fazer as coisas do jeito de Deus, é ter uma vida alinhada com a palavra, é confiar, buscar a Deus em primeiro lugar. Essa palavra que eu queria deixar para você, queridos, Deus não vai deixar, Deus não deixa o servo dele desamparado, né, passar falta de nada. Porque quando nós colocamos Ele no centro, fazemos primeiro para Ele, Ele não nos deixa passar falta de nada. Ele não deixou Elias passar falta de nada, de nada, de nada. Ele proveu o recurso mediante a seca. Elias, você vai beber ali da água do ribeiro de Querite, os corvos vão te sustentar, você vai a Sarepta, uma viúva vai te sustentar. E foi assim até o dia que o Senhor deu chuva sobre a terra. Essa palavra que eu queria deixar para você aqui, querido ouvinte. Não temas, apenas confie, faça primeiro para Deus. Que Deus te abençoe, que você seja cheio, que você seja cheia do Espírito Santo,
em nome de Jesus. É com o senhor, pastor Paulo. Meu irmão.